Em meio ao caos do mundo, à ansiedade do amanhã e ao peso do passado, o estoicismo surge como um farol silencioso, não para apagar a dor, mas para ensinar a enfrentá-la com dignidade. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, não eram homens frios. Eles sentiam, sofriam, amavam. Mas aprenderam a não se curvar diante das emoções desordenadas. Aprenderam que a vida não está sob nosso controle, mas nossas reações sim. A primeira lição do estoicismo é simples e libertadora. Há coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Gaste energia apenas com as primeiras. Você não pode controlar o que os outros pensam, o que o destino traz, ou mesmo a chegada da dor. Mas pode escolher como reagir. A serenidade nasce dessa distinção. Ser estoico não é ser insensível. É ter coragem de olhar a dor nos olhos e dizer: você pode estar aqui, mas você não me comanda. É aceitar as perdas, os erros e as injustiças, não com resignação, mas com sabedoria. Você aprende a deixar de brigar com o mundo e começa a construí-lo de dentro. Todos os dias, o mundo tenta tirar você de si mesmo. Redes sociais, opiniões alheias, frustrações. Mas o estoicismo te chama de volta ao que importa. Ele te ensina a viver aqui, agora e com propósito. A prática começa nos detalhes. Agradecer pela manhã, respirar antes de reagir, lembrar que tudo é transitório, inclusive o sofrimento. Ao fazer isso, você não apenas melhora seu humor, você molda sua alma. E quando você começa a dominar a si mesmo, o mundo deixa de ser ameaça e vira desafio. Você não vive mais fugindo do medo, mas caminhando com ele. Não busca aprovação, mas autenticidade. No fim, o estoicismo não é sobre se tornar invulnerável. É sobre se tornar invencível por dentro. Porque quem governa a si mesmo já é livre, mesmo que o mundo ao redor esteja em ruínas. Mas essa liberdade interior não se conquista de um dia para o outro. Ela exige prática diária, como um jardim que precisa ser cultivado antes de florescer. É no silêncio dos pequenos momentos que o estoico se forma. Ao respirar fundo antes de responder, ao não alimentar um pensamento destrutivo, ao escolher a virtude mesmo quando ninguém está olhando. O mundo vai testar sua paciência. Pessoas vão tentar te provocar, injustiças vão acontecer, perdas vão machucar. Mas cada desafio é uma oportunidade. O estoico enxerga a dor não como um castigo, mas como um mestre severo que ensina a resiliência. Ele aprende que não se cresce fugindo da adversidade, mas atravessando-a com firmeza. A vida não vai esperar você estar pronto. Por isso, o estoicismo nos lembra: viva agora, como se fosse a última chance de agir com nobreza. Não há tempo a perder com lamentações inúteis. A virtude, coragem, justiça, sabedoria e temperança deve ser sua armadura. E mesmo quando tudo parece escuro, lembre-se, você não está sozinho. Muitos antes de você também enfrentaram tempestades. Marco Aurélio escreveu seus pensamentos para si mesmo em noites solitárias como imperador de um império em crise. Epicteto era um escravo que ensinava a liberdade interior. Sêneca escreveu sobre a paz em meio à política cruel de Roma. Se eles encontraram sentido, nós também podemos ser. Estoico não é negar a beleza da vida. É, na verdade, enxergá-la com mais clareza. Porque ao compreender que tudo é passageiro, você aprende a valorizar o que tem. O agora deixa de ser um fardo e se torna um presente, mesmo que esteja envolto em dor, dúvida ou silêncio. Comece pequeno. Uma ação virtuosa por dia. Uma pausa para refletir. Um não dito com firmeza. Uma aceitação sincera daquilo que não se pode mudar. E aos poucos você vai notar: há um espaço dentro de você onde o mundo não entra. Um lugar calmo, firme, justo. Esse é o templo do estoico. E nesse lugar você se encontra, forte, sereno, desperto. A cada dia, ao acordar, o estoico se pergunta:
O que está sob o meu poder hoje? Essa simples pergunta o salva de gastar energia com o que é vão. Ele não luta contra a chuva, não amaldiçoa o tempo, não se prende ao que poderia ter sido. Ele olha para o presente e age dentro de seus limites. E exatamente por isso, é mais livre do que aquele que se ilude com o controle do mundo. Muitos confundem o estoicismo com frieza. Mas ser estoico não é calar os sentimentos, é colocá-los no lugar certo. Você sente raiva, sim, mas não permite que ela governe seus atos. Você sente medo, mas não o deixa ditar seus passos. Você sente tristeza, mas caminha com ela até que ela, sozinha, se vá. O estoicismo é, na verdade, uma forma de amor profundo pela vida, mas um amor lúcido, que não exige que ela seja perfeita. Um amor que aceita a fragilidade de todas as coisas e, ainda assim, escolhe a integridade como caminho. É por isso que o estoico não vive à mercê dos acontecimentos. Ele pode ser elogiado ou ignorado, promovido ou demitido, amado ou rejeitado, e continuará sendo ele mesmo. Porque sua paz não depende do mundo, mas da sua conduta diante dele. A verdadeira fortaleza é silenciosa. Não faz alarde. Ela se mostra quando você é calmo diante da injustiça, firme diante da perda, honesto diante da tentação. Ela se revela na disciplina com que você vive, mesmo quando ninguém está olhando, e quando você falhar, porque sim, você vai falhar. O estoicismo também estará lá, não para te julgar, mas para te lembrar. O erro é parte do caminho, não o fim dele. O verdadeiro progresso não está em nunca cair, mas em levantar com mais sabedoria a cada vez. O estoico é humilde. Ele não se vê como superior, mas como alguém em constante aperfeiçoamento. Ele sabe que dominar a si mesmo é tarefa de toda uma vida. Por isso não espera resultados imediatos. Ele semeia, dia após dia, palavra por palavra, pensamento por pensamento. E quando o sofrimento vem, porque ele sempre vem, o estoico o encara como um escultor encara o martelo. Duro, sim, mas necessário. É o sofrimento que revela onde estão as rachaduras. É ele que molda a alma, que tira o excesso, que revela a forma mais pura do ser. A filosofia estoica é simples, mas exige coragem. Coragem para assumir a responsabilidade pela própria vida. Coragem para não buscar culpados. Coragem para parar de fugir de si mesmo. É esse o caminho da verdadeira liberdade. Lentamente, você começa a sentir algo diferente. Um tipo de alegria silenciosa. Uma leveza que não vem da ausência de problemas, mas da presença de um espírito forte. Você não precisa mais que tudo dê certo. Você precisa apenas ser certo, com você mesmo. E é aí que o estoicismo se transforma em algo maior do que filosofia. Ele vira presença. Ele caminha com você no trânsito, no trabalho, no silêncio da noite. Ele te acompanha nos dilemas éticos, nas conversas difíceis, nas decisões mais íntimas. Ele não te promete sucesso, mas te dá algo melhor. A certeza de que aconteça o que acontecer, você saberá como agir com honra. E isso, no fim das contas, é tudo o que você precisa. O mundo continuará imprevisível, barulhento, cheio de distrações. Mas você, agora, carrega um ponto de silêncio dentro de si. Um centro firme, um lugar inabalável. E é nesse lugar, onde nenhum medo, julgamento ou perda pode alcançar, que você encontra a verdadeira paz. O estoicismo ganha vida de verdade quando sai do livro e entra no cotidiano. Ele não foi feito para monges isolados, mas para pessoas comuns vivendo dias difíceis. Ele serve para quem está tentando criar filhos com paciência, para quem enfrenta uma doença sem perder a dignidade, para quem vive entre barulhos e ainda busca silêncio interior. Imagine um homem que perde o emprego. A frustração vem, o medo do futuro, a dúvida sobre seu valor. Qualquer um sentiria isso, o estoico também.
mas ele respira fundo e diz a si mesmo: isso não define quem eu sou. O que está sob meu controle é minha conduta agora. Então ele se reorganiza, aprende algo novo, ajuda outros que estão passando pela mesma dor. Ele não se esconde, ele age. Ou pense numa mulher que recebe uma crítica injusta, num ambiente onde tudo o que ela fez foi com boa intenção. A raiva tenta dominar, a vontade de se defender, de revidar. Mas ela recorda o que Epicteto ensinava. Não são os fatos que nos perturbam, mas o juízo que fazemos deles. Ela escolhe não reagir com veneno. Ela se mantém firme. E mais cedo ou mais tarde, sua postura silenciosa se torna sua defesa mais poderosa. O estoicismo também se revela nas pequenas batalhas invisíveis. Naquela mãe que acorda cedo, cansada, mas decide não descontar seu estresse nos filhos. No jovem que escolhe ser honesto, mesmo quando mentir parecer mais fácil. No idoso que, mesmo com dores no corpo, agradece o simples fato de ainda poder caminhar. Essas são vitórias estoicas. Elas não saem nas manchetes, mas moldam o mundo de dentro para fora. E há ainda os grandes testes da vida: as perdas, as despedidas, o luto. É aí que o estoicismo mostra sua força mais profunda, não prometendo consolo fácil, mas oferecendo sentido. Quando alguém amado parte, o estoico chora, sente falta, sofre. Mas ele também agradece. Ele sabe que tudo é empréstimo e que tudo o que a vida dá um dia pode levar. Ele repete, talvez com lágrimas nos olhos: eu sabia que isso era mortal. Eu sabia que isso era passageiro. E mesmo assim eu amei. Essa sabedoria não anula o sofrimento. Ela o transforma. A dor deixa de ser revolta e se torna reverência pela vida. O estoicismo é um lembrete constante de que tudo muda. E que isso não é uma ameaça, mas um convite. Um convite a viver com mais presença, com mais coragem, com mais aceitação. A criança que cresce, o corpo que envelhece, a amizade que se distancia, a oportunidade que passa. Tudo isso é natural. Resistir só gera sofrimento. Aceitar, por outro lado, dá lugar à leveza. E dentro dessa leveza, nasce um tipo de força que não grita, mas permanece. O estoico aprende a andar com calma num mundo apressado. Ele não corre para agradar, nem se desespera ao ser rejeitado. Ele vive com intenção. Se fala, é com clareza. Se ama, é com verdade. Se age, é com propósito. Viver bem não é viver sem problemas. É saber viver com eles, sem se perder de si mesmo. O estoicismo nos convida a uma forma de presença rara hoje em dia. A presença firme. Aquela que não reage automaticamente, que respira antes de agir, que não se curva à pressa, nem ao medo nem ao elogio fácil. No mundo moderno, tudo convida à distração. As telas, as opiniões, os ruídos. Mas o estoico aprende a voltar ao centro, onde há silêncio, clareza e direção. Esse retorno ao essencial começa com uma prática simples, quase invisível: observar os próprios pensamentos. Sim, observar. Porque nem todo pensamento é verdade. Nem toda emoção precisa virar ação. O estoico entende que há uma diferença entre sentir e se deixar levar. Ele sente raiva, sim, mas não grita. Sente tristeza, mas não se rende. Sente alegria, mas não se apega. Essa é a força calma do estoicismo. Não é barulhenta. Não precisa provar nada para ninguém. Ela se basta. No trabalho, isso significa agir com excelência mesmo quando ninguém está prestando atenção. Não pelo reconhecimento, mas pela própria honra. Fazer o que é certo, porque é certo, não porque trará vantagem. Nas relações, significa não ser escravo das expectativas. Amar com liberdade, ouvir com atenção, falar com intenção e, quando necessário, partir com respeito. O estoico sabe que tudo o que é verdadeiro permanece.
e o que se vai não era dele por direito. Na solidão, ele não se desespera. Ele a transforma em oportunidade. Lê, reflete, escreve, caminha. Fortalece seu espírito como quem afia uma lâmina em silêncio, porque sabe que haverá dias em que precisará cortar a ilusão com precisão. E mesmo nos momentos de desespero, quando a vida parece apertar por todos os lados, o estoico não grita. Ele fecha os olhos por um instante e diz a si mesmo: eu posso suportar isso. Posso não gostar, mas posso suportar. E então, passo por passo, segue adiante. Não porque não sente, mas porque aprendeu a caminhar com o que sente. Isso é maturidade. Isso é liberdade. A liberdade não está em fazer tudo o que se quer. Está em não ser dominado por aquilo que se sente. Está em viver com os pés no chão e o espírito em paz. Por isso, o estoico repete mentalmente todos os dias: o que depende de mim, faço com coragem. O que não depende, aceito com serenidade. Em tudo, busco a sabedoria. Esse é o mantra silencioso de quem escolhe viver bem, mesmo quando tudo à sua volta convida à pressa, ao medo ou ao desespero. E pouco a pouco, esse estilo de vida se torna sua natureza. A calma não é mais esforço, é estado. A virtude não, é mais objetivo, é hábito. A paz não é mais uma busca, é morada. Você não precisa de mais barulho, mais velocidade, mais promessas. Precisa de profundidade. E o estoicismo é um caminho para isso, um caminho para dentro. Porque, no fim, o mundo pode mudar. As pessoas podem ir e vir, os planos podem falhar, mas aquilo que você cultiva dentro de si, ninguém pode tirar. Criança que cresce, o corpo que envelhece, a amizade que se distancia, a oportunidade que passa. Tudo isso é natural. Resistir só gera sofrimento. Aceitar, por outro lado, dá lugar à leveza. E dentro dessa leveza nasce um tipo de força que não grita, mas permanece. O estoico aprende a andar com calma num mundo apressado. Ele não corre para agradar, nem se desespera ao ser rejeitado. Ele vive com intenção. Se fala, é com clareza. Se ama, é com verdade. Se age, é com propósito. A maioria das pessoas foge do medo. Mas o estoico não. Ele não o nega, nem o esconde. Ele se senta diante dele como diante de um velho mestre e pergunta: o que você veio me ensinar? Porque o medo, muitas vezes, é só um mensageiro mal vestido. Ele nos mostra o que realmente valorizamos, revela aonde ainda estamos presos e nos convida a soltar. Medo da perda, do fracasso, da solidão, da morte. Todos eles apontam para uma única verdade. Tudo é impermanente, tudo muda, tudo passa. O estoico, ao invés de resistir a isso, acolhe. Ele repete a si mesmo: memento mori. Lembre-se da morte, não como algo mórbido, mas como um lembrete sagrado. A vida é agora. O tempo é agora. A escolha é agora. E é por lembrar que a vida é breve que o estoico vive melhor. Ele não adia o perdão nem o afeto. Ele não espera a hora certa para ser íntegro. Ele entende que a única hora certa é esta. Aqui está acontecendo. Mas viver com consciência exige disciplina. Disciplina para dizer não ao que enfraquece. Disciplina para dizer sim ao que eleva. Disciplina para repetir as ações certas mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando tudo em volta parece convidar ao descuido. O estoico não é um herói momentâneo. Ele é constante. Ele levanta, cedo não por obrigação, mas porque entendeu que a mente precisa de direção. Ele cuida do corpo porque sabe que ele é o templo da alma. Ele organiza seus pensamentos como quem limpa uma casa, não por vaidade, mas por respeito. E quando... porque sim, o estoico também falha. Ele não se envergonha, ele aprende. Ele não se define pelo erro, mas pelo que faz depois dele. Ele se levanta, recomeça e segue.
Essa é a força que não se vê nos filmes nem nas redes sociais, mas é a força que transforma a vida. A de alguém que aprendeu a ser fiel a si mesmo. Alguém que em silêncio, dia após dia, molda seu próprio caráter como quem esculpe mármore com paciência. E com o tempo, os resultados aparecem. Você começa a falar menos e ouvir mais, reagir menos e pensar mais, se preocupar menos com o que pensam e mais com quem você é. O mundo lá fora continua barulhento, mas você já não precisa acompanhá-lo, porque descobriu algo raro: a tranquilidade de viver dentro do que é justo, bom e verdadeiro. E quando essa tranquilidade chega, você percebe que não precisa mais vencer ninguém. Não precisa provar nada. Não precisa correr atrás da aprovação de um mundo que não sabe para onde vai. Você apenas vive, com firmeza, com presença, com sentido. E essa é, talvez, a vitória mais profunda que alguém pode conquistar. A de ser senhor de si mesmo em um mundo que tenta nos levar para todos os lados. Viver entre pessoas é um dos maiores testes da alma. E o estoicismo não ignora isso. Pelo contrário, ele nos prepara. Todos os dias você encontrará alguém que fala demais, que critica sem conhecer, que fere sem perceber. Marco Aurélio escreveu: "Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes." E mesmo assim, ele não se deixava endurecer. Porque o estoico não espera que o mundo seja gentil para que ele seja. Ele não revida com a mesma moeda. Ele retribui com o que tem de melhor. Não por fraqueza, mas por força. Porque compreendeu que ninguém tem o poder de roubar sua paz sem o seu consentimento. Isso não significa tolerar o que é injusto ou aceitar o que é abusivo. Pelo contrário, significa agir com firmeza, mas sem se intoxicar com o veneno do outro. Significa corrigir quando for preciso, mas sem ódio. Significa se afastar, se necessário, mas sem rancor. E para isso, é preciso lembrar: cada ser humano está em um ponto diferente da jornada. Muitos agem pela dor que não sabem nomear. Outros repetem o que viram, sem jamais questionar. Alguns estão tão perdidos dentro de si que projetam nos outros sua própria escuridão. O estoico vê isso e, ao invés de julgar, compreende. Ele sabe que cada um age de acordo com o nível de consciência que possui, e isso o torna mais compassivo. Ele não exige perfeição, exige apenas coerência de si mesmo. E é essa coerência que começa a inspirar, mesmo sem palavras. O estoico se torna exemplo. Um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Alguém que, pelo simples modo de estar presente, lembra aos outros que é possível viver com mais clareza, mais respeito, mais humanidade. Mas para isso, ele precisa continuar voltando a si, silenciando o barulho interno, questionando seus próprios impulsos, renovando todos os dias sua decisão de agir com virtude, mesmo quando seria mais fácil desistir. E isso, por si só, já transforma o mundo à sua volta. Porque quando uma pessoa se eleva, ela eleva tudo o que a toca. Quando um ser humano vive com propósito, ele espalha presença por onde passa. A compaixão estoica não é melosa. Ela é firme. Ela ama sem dependência. Ajuda sem expectativa. Perdoa sem esquecer de si. Ela entende que cada um está onde consegue estar. E que, às vezes, o maior bem que podemos fazer ao outro é ser um espelho calmo, e não um eco barulhento. E assim, o estoico segue, um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Não perfeito, mas inteiro. Não inabalável, mas centrado. Não acima dos outros, mas em paz consigo mesmo. E talvez esse seja o maior poder de todos. O de viver no mundo, com todas as suas sombras, sem permitir que elas apaguem a sua luz. A vida, inevitavelmente, apresenta momentos de escolha, encruzilhadas, onde o caminho não é claro, e o coração se divide entre o conforto do conhecido e a coragem do novo. Nessas horas, o estoico se lembra:
A dúvida é natural, o medo é normal, mas a indecisão é um luxo que não se pode permitir, porque a verdadeira liberdade está em agir, com consciência, com razão, com intenção, mesmo diante do desconhecido. Tomar uma decisão difícil é reconhecer que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar como respondemos. É aceitar que o resultado não está garantido, mas a integridade sim. Assim, o estoico escolhe o que está alinhado com seus valores, mesmo que o caminho pareça mais árduo, menos popular, menos confortável. Ele entende que o que realmente importa não é o reconhecimento externo, mas a fidelidade ao seu próprio caráter. E é aí que a simplicidade entra como um aliado poderoso. Simplicidade não é ausência, mas presença. Presença do que é essencial, do que verdadeiramente importa. Desapegar-se do excesso, de posses, de expectativas, de desejos que não servem à alma, é abrir espaço para a clareza e para a paz. O estoico aprende que menos é mais. Menos distração, mais foco. Menos ansiedade, mais serenidade.